Olá, senhores alunos. Hoje, na nossa aula de geometria plana, nós vamos trabalhar com áreas de triângulo. Os senhores vão de convir comigo que das figuras geométricas, a mais importante chama-se triângulos. E para os triângulos, a coisa mais importante a ser ressaltada é como calcular as áreas desse triângulo. Portanto, nada mais interessante do que a gente dedicar uma aula inteira somente para falarmos a respeito de áreas de triângulos. Quando a gente fala de áreas de triângulos, eu gostaria de dizer a vocês que triângulos eles podem ser calculados desde que você me forneça lados, ou você me fornece ângulos, ou você me fornece raios, e tem raios da circunferência inscrita e circunscrita, e a partir dali eu tenho fórmulas que vão me permitir calcular as áreas desses triângulos. Só que eu gostaria também de dizer que muito importante nessa nossa aula de hoje é sair de lados com ângulos, com raios e determinar a área, como também saber que o caminho inverso é muito importante quando são dadas as áreas, e isso vai nos permitir calcular lados, calcular ângulos e calcular raios. Portanto, um assunto que torna-se duplamente importante, porque tem a ida como importante e a volta como sendo igualmente importante. Para que vocês possam aproveitar integralmente essa aula, você tem que tirar realmente proveito dessa nossa aula e fazer o caminho tanto da ida como o caminho da volta. Para que vocês apliquem plenamente essa aula, comece em primeiro lugar separando esse nosso quadro em dois tipos de triângulos. Lá em cima, nós vamos formular as áreas de triângulos quaisquer. E aqui embaixo, fórmulas que vão me permitir somente para triângulos equiláteros. Se o triângulo for qualquer, como por exemplo esse daqui, existe uma fórmula muito famosa que com certeza os senhores nunca esqueceram dela, que é a fórmula que diz o seguinte, que a base multiplicada pela altura dividido por 2 vai nos dar a área desse triângulo. Realmente essa fórmula é muito importante e é a mais utilizada. Só que ela sozinha, ela não vai resolver os seus problemas na nossa parte da geometria. Há necessidade que você faça com que essa fórmula seja acompanhada de outras fórmulas muito importantes que permitam calcular áreas de triângulo qualquer. Eu estou falando dessa fórmula, chamada de fórmula de Hierão, que diz assim, que a área de qualquer que seja o triângulo é calculado como sendo a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Se alguém perguntar para vocês quem é P, diga que P é chamado de semiperímetro. Ora, perímetro seria a soma dos lados. Semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2, aonde esse A, o B e o C são os lados desse triângulo. Se você se valer dessa fórmula chamada de fórmula de Hierão, vai permitir vocês calcularem a áreas de qualquer que seja o tipo de triângulo. Outra coisa também bastante importante e que vai facilitar muitas vezes a nossa vida de calcular a área é quando o problema der um ângulo, um lado que é o lado A, outro lado que é o lado B, e no meio desses dois lados nós soubermos o valor desse ângulo. Se você estiver numa posição igual a essa, onde você conhece os dois lados e o ângulo no meio dele, você pode se valer dessa fórmula que diz assim: pega um lado, multiplica pelo outro lado, multiplica pelo seno do ângulo que esses dois lados formam e divida por 2. Isso também vai nos permitir calcular a área de triângulos quaisquer. A outra coisa também que eu queria dizer é quando você tiver aqui, senhores, um círculo externo. Esse círculo externo deverá ter por raio um R maiúsculo, eu vou chamá-lo de raião. Se você tiver esse raião, também você pode, através dele, calcular a área de qualquer que seja o triângulo, usando a seguinte fórmula. Área é A vezes B vezes C, onde A, B e C são os lados de um triângulo qualquer. Dividido por 4 errão, isso vai te fornecer também a área de triângulo qualquer. Só que tem uma coisa, se ao invés do circulão você tiver um circulinho ou círculo interno, cujo raio eu vou chamar de R,
também vai me permitir calcular através dessa fórmula. A área é igual a P vezes R. De novo está aparecendo o Pzinho. O Pzinho significa semiperímetro. E a diferença de raião com R é que o raião é o raio do círculo externo, enquanto que Rzinho é o raio do círculo interno. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas para calcular áreas de triângulos quaisquer. Mas, igualmente importante, é você saber também calcular a área de um triângulo equilátero, que é um triângulo que tem todos os lados de mesma medida, e é bom que os senhores saibam que a área de qualquer que seja o triângulo equilátero é calculado como sendo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não constitui nenhum exagero pedir para que vocês decorem isso aqui, porque quem já se meteu a fazer exercícios da parte de geometria, sabe que a toda hora nós estamos precisando calcular essa importante área para triângulos equiláteros. De posse realmente de que você decore todas essas formas, agora sim você está apto a enfrentar problemas que peçam para vocês calcularem área de triângulos. Querem ver? Observe aqui alguns exercícios que eu separei para vocês. Em primeiro lugar, alguns exercícios bem simples, por exemplo, como esse. Esse aqui é um exercício que dá um triângulo cuja base é igual a 5 e cuja altura é igual a 4. Vou utilizar a fórmula tradicional. Pega a base, multiplica pela altura e divida por 2. A base é 5, a altura é 4, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, vai ficar área igual a 10. Aqui nesse outro é um triângulo retângulo. Também você poderia se valer dessa mesma fórmula. Só que eu quis, na realidade, trazer aqui um triângulo retângulo para mostrar a vocês que nesse caso, em excepcional, um dos catetos funciona como se fosse base e o outro cateto funciona como se fosse altura. Então o que eu estou dizendo que essa fórmula e essa significam exatamente a mesma coisa, mas dado esse triângulo ser triângulo retângulo, um dos catetos funciona como base, o outro como altura, assim sendo, um cateto 6, que é a base, vezes o outro cateto 3, que funciona como fosse a altura, 6 vezes 3, 18, dividido por 2, eu consigo então encontrar também a área. Portanto, eis aqui dois triângulos que estão começando essa nossa caminhada rumo a calcular áreas de triângulos bastante simples, mas vamos ver alguns um pouquinho mais complicados que eu gostaria também que vocês aprendessem. Então espere então agora o próximo triângulo. Vamos lá, senhores? Nesse exercício aqui, eu vou mostrar para vocês um triângulo qualquer, onde eu conheço um dos lados que é igual a 5, conheço outro lado que é igual a 6, e conheço o ângulo que está no meio deles, que é 60 graus. Esse triângulo não precisa ser um triângulo especial. Você não precisa perguntar qual a natureza desse triângulo. Não há necessidade. Para qualquer que seja o triângulo, você pode utilizar a seguinte fórmula. Pega um dos lados, que é o 5, multiplica pelo outro lado, que é o 6, multiplica pelo seno do ângulo que esses dois lados formam, dividam por 2. Feita essa conta, você vai encontrar a área, não importando qual seja a origem desse triângulo. Ora, senhores, 5 vezes 6 dá 30. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Esse 30 dividido por 2 dá 15. Então vai ficar 15 raiz de 3 sobre 2, que é a área desse triângulo. Então, qualquer que seja o triângulo, você pode se valer dessa forma. Outra coisa que eu gostaria era dizer a vocês que dado um triângulo também qualquer, cujos lados são 3, outro é 5, outro é 6, vocês podem utilizar a famosa fórmula de Hierão. A fórmula de Hierão é essa daqui, raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. Decore e saiba o seguinte, que esse P marcado aqui colorido, ele é chamado de semiperímetro, seria a soma dos lados dividido por 2. Enquanto que esse A, B e C são as denominações dos lados desse triângulo qualquer. Então vamos em primeiro lugar calcular o Pzinho, que é o semiperímetro. O que é o Pzinho? É a soma dos lados dividido por 2. Então vamos somar os lados. Um dos lados é 3, outro lado é 5, outro lado é 6. 3 mais 5, 8.
8 com 6, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Quem é esse 7? Esse 7 é o Pzinho. Então, no lugar do P, eu vou escrever 7. Repare, então, como é que fica a minha próxima linha. No lugar do P, está aparecendo 7. No lugar do A, eu escrevo 6. No lugar do B, eu escrevo 5. No lugar do C, eu escrevo 3. O que você deve estar perguntando é, como é que eu sei quem é A, quem é B, quem é C? Não importa. A ordem desses elementos aqui colocados não importa, porque você na realidade vai fazer uma multiplicação. E numa multiplicação você sabe muito bem que a ordem não importa. E de fato, se você pegar e fizer esse cálculo, aqui é 7. 7 menos 6 dá 1, 7 menos 5 dá 2, 7 menos 3 dá 4. Basta agora você fazer o seguinte, retira quem você pode daí do sinal da raiz. Raiz quadrada de 4, por exemplo, eu conheço. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 7 não é exata, raiz quadrada de 2 não é exata, mas 7 vezes 2 dá 14. Portanto, a área desse triângulo, aplicando a fórmula de Herão, me fornece que a área desse triângulo é 2 raiz quadrada de 14. Eu acho ainda que você está achando esses exercícios muito simples. Então deixa eu preparar alguns exercícios um pouquinho mais exigentes. Por exemplo, igual a esse daqui. Caiu na Universidade Federal de Pernambuco para que você calcule a razão entre a área do triângulo e a área desse círculo inscrito. Ora, senhores, o que significa a palavra razão? A palavra razão significa divisão. Então ele quer a divisão entre a área do triângulo e ele quer a divisão pela área do círculo. Ora, senhores, a área desse triângulo eu conheço. Vai ficar a base, que é 4, multiplicado pela altura, que é 3, dividido por 2. O grande problema meu aqui é que eu tenho que também saber, e é uma coisa que ele pede, eu tenho que calcular a área do círculo, que eu também já tinha decorado, que a área do círculo é π raio ao quadrado. Eu preciso saber esse raio. E como é que eu vou fazer? Repare então agora como é que eu vou saber o raio dessa circunferência que está dentro desse nosso triângulo. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu vou calcular a área desse triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 3, 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 é igual a 6. Descobri a área. A área de quê? A área do triângulo. Só que tem uma coisa. Se você prestou bem atenção no início da nossa aula, você viu, além dessa fórmula, que é base vezes altura dividida por 2, existia essa fórmula aqui, gente, que também me permite calcular a área de um triângulo qualquer. Que fórmula que é essa? Diz que a área do triângulo é Pzinho vezes R'inho. Identificando, Pzinho significa semiperímetro e o Rzinho significa raio da circunferência inscrita. Quem que é o Pzinho? O Pzinho é a soma dividido por 2. 3 com 5, 8. 8 com 4 dá 12. Metade de 12 é 6. Então olha aqui uma coisa. No lugar de perímetro, eu peguei 3, somei com 4, somei com 5, dividi por 2. Isso aqui chama-se semiperímetro. Se você fizer essa conta, 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12, dividido por 2 dá 6. Esse 6 está multiplicando, vem para cá dividindo. Se vem para cá dividindo, eu encontro que o raiozinho é igual a 1. Qual a diferença entre raiozinho e raiozão? Raiozinho é o raio da circunferência interna, que é exatamente o que eu estou querendo. E esse daqui é o Rzão, que é o raio da circunferência externa, que no nosso caso não precisa. Era tudo que eu precisava, que é o Rzinho. Agora eu vou poder atender a Universidade Federal de Pernambuco, que queria o quê? Razão. O que é a razão? Razão é divisão. Entre quem? Entre a área do triângulo e a área do círculo. A área do triângulo eu já havia calculado, é 6. Escrevi 6. A área do círculo é por pouco tempo, eu já sei calcular. A área do círculo é π raio ao quadrado. O raio é igual a 1, então ficou π1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, resposta 6 sobre π é a resposta que eu devo dar para a Universidade Federal de Pernambuco, que pediu para que a gente calculasse a razão, e a razão é 6 sobre π. Daí então um exercício que me permitiu calcular a área e reparar uma coisa. Depois a área me permitiu calcular o raiozinho.
Por isso que no início da aula eu disse para vocês, se você me der raio, vai me permitir calcular a área. Agora, o caminho inverso também é muito importante, como vocês viram nesse exercício. Eu tinha a área, através disso eu fiz a volta e eu encontrei o raio da circunferência inscrita. Por isso que é importante saber tanto ir quanto voltar para que você possa resolver exercícios muito exigentes. Vamos, senhores, olha agora esse terceiro exercício que pede para você calcular o raio da circunferência circunscrita, o errão. Como é que nós vamos fazer se a única coisa que a gente sabe que dentro dessa circunferência existe um triângulo isósceles de lado 8, 5 e 5. Deixa eu lembrar do início da nossa aula de hoje. Falamos que existe a forma de Herão, falamos que existe a forma que a área, a fórmula tradicional que é base vezes altura dividido por 2, existe outra forma que é P vezes R', existe outra forma que diz que é A vezes B vezes C sobre 4 errão, e eu já havia dito para vocês que a diferença de errinho com errão, que errinho é o raio da circunferência de dentro, e errão é o raio da circunferência de fora, que é exatamente isso que nós estamos querendo. E existia uma última forma que dizia que A vezes B vezes o seno do ângulo que está no meio deles, dividida por 2, você encontra a área. Todas essas 5 fórmulas me permitem calcular a área de triângulo qualquer. Só que dessas 5, eu gostei dessa, que eu acho que vai poder aplicar aqui, já que eu tenho todos os lados. Só que essa daqui, gente, eu não tenho altura. Como eu não tenho altura, essa fórmula aqui não vai me servir. Essa daqui fala do Rzinho, é do raio da circunferência interna. Não tenho e nem quero calcular. Essa fórmula também não me adianta nesse caso, como também não me adianta essa fórmula, porque eu não tenho nenhum ângulo dentro desse triângulo. Essa fórmula então não me serve. Reparar que sobraram duas fórmulas interessantes. A primeira me permite calcular a área, porque eu tenho todos os lados. E a segunda vai fazer o desfecho desse nosso exercício, porque ele está pedindo exatamente o errão, o raio dessa circunferência que vai aqui fora. Então, em primeiro lugar, joga naquela forma. Lembrando que Pzinho significa a soma dos lados dividido por 2. Ora, senhores, 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. Portanto, metade de 18 dá 9. No lugar de P, coloco 9, no lugar do P é 9, no lugar do P é 9, no lugar do P é 9. Substitua no lugar de A, B e C os valores dos lados, que são 8, 5 e 5. 8, 5 e 5. Vamos fazer as contas. Se você fizer a conta, 9, 9, 9 menos 8, 1, 9 menos 5 dá 4, 9 menos 5 dá 4. Aí eu vou fazer as contas. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 4 é 2, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2 dá 12. Portanto, então, essa área é igual a 12. Área de quem? Isso aqui é a área do triângulo. Só que tem uma coisa, essa fórmula também foi feita para calcular a área. Só que nesse caso nós vamos usar no sentido inverso, porque a área eu já descobri. A área é igual a 12. Então, no lugar da área, eu vou escrever a área é igual a 12. O ABC são os lados, que são 5, 5 e 8. Então eu escrevo 5, 5 e 8, são os lados. Dividido por quem? 4 errão. Quem que é errão? É o raio da circunferência circunscrita. Repare aqui que se eu fizer a multiplicação devida, eu vou encontrar o valor do errão. Porque 12 vezes 4 vai dar 48, que é igual a 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5 vai dar igual a 200. Passa o 48 para cá, vai ficar 200 sobre 48, que é simplificando, vai dar igual a 25 sobre 6. Esta é a resposta do raio dessa circunferência circunscrita. De novo, para nós descobrirmos, nós usamos duas vezes a forma de área. Em primeiro lugar, para calcular a área. Depois, usando o valor da área, usei nessa forma que me permitiu agora calcular o raio dessa circunferência circunscrita. Outro exercício também que eu gostaria que agora você soubesse, é esse exercício da Fundação Getúlio Vargas, que apresenta esse desenho, onde ele diz o seguinte: aqui nós temos um triângulo equilátero, aqui nós temos um triângulo equilátero, e sabe o que ele quer? Ele quer saber qual é a área desse quadrilátero.
Ora, gente, a área desse quadrilátero será a soma dos 3 triângulos. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou calcular um triângulo de cada vez e depois a ideia é somar todos eles e chegar no resultado final. Por exemplo, em primeiro lugar, eu vou calcular a área desse triângulo verde. Repare aqui uma coisa, que esse triângulo verde é um triângulo de lado 4, 4, 4. É triângulo equilátero? Então eu sei a fórmula. A fórmula para calcular a área de triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu chamei de área 1. Esse lado é 4, então vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4 vai ficar 4 raiz de 3. Portanto, essa área verde eu acabei de calcular que é 4 raiz de 3. Reparar que foi rápido porque eu decorei essa forma. Da mesma forma, eu vou calcular a área desse triângulo azul que está do lado direito de vocês, cujos lados são todos eles iguais a 6. Esse daqui, de novo, é um triângulo equilátero. Eu vou me valer, de novo, da mesma forma. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que, nesse caso, o lado é igual a 6. Portanto, vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 4, 9 raiz de 3. Então, o verdinho vale 4 raiz de 3. O azulzinho vai valer 9 raiz de 3. Só falta para terminar o nosso exercício que a gente saiba a área desse triângulo aqui. Então vamos aplicar a mesma forma. Não pode. Sabe por quê? Porque essa fórmula aqui só vale para triângulo equilátero. E um dos lados é 4, outro lado é 6, portanto eu não posso mais me valer dessa forma. Só que tem uma coisa. Por ser esse triângulo verde, um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. Por ser esse ângulo azul, também triângulo equilátero, eu sei que esse ângulo aqui também é 60 graus. Ora, esse mais esse, totalizaria, gente, 180 graus. Se isso aqui é 60, se isso aqui é 60, então eu descubro que esse ângulo marcado agora aqui na cor preta também é 60 graus. E o que isso é importante? É importante pelo seguinte, eu sei o valor desse lado, eu sei o valor desse lado e eu sei o ângulo que esses dois lados formam. E eu vou usar exatamente essa outra forma, que vai me permitir calcular a área desse triângulo, desde que eu pegue esse lado que é 4, multiplique pelo outro lado que é 6, multiplique pelo seno do ângulo que esses dois lados estão fazendo, tá? E dividindo por 2. Quem fizer essa conta vai encontrar 6 raiz de 3. Portanto, senhores, eu já tenho a área dos 3 triângulos. Um vale 4 raiz de 3, o outro está valendo 9 raiz de 3 e o outro está valendo 6 raiz de 3. Como ele quer a área desse quadrilátero inteiro, basta agora fazer a soma deles. É o que eu vou fazer agora. Então eu vou dizer para o examinador que a área desse quadrilátero seria a soma de 4 raiz de 3, mais 9 raiz de 3, mais 6 raiz de 3. 4 com 9 dá 13, 13 com 6 dá 19, 19 é o quê? 19 raiz de 3 é a área desse quadrilátero ABDE. Então reparar que nós começamos com a proposta de calcular a área de triângulo e, no entanto, quando esse exercício pediu a área de quadrilátero, o que nós fizemos foi fazer, e muito bem, enxergar dentro desse quadrilátero figuras triangulares que a gente conhece e sabe trabalhar melhor para calcular as áreas. E é isso que nós fizemos, calculou a área individual de cada um deles, fizemos a soma, encontramos a área da parte de quadriláteros. Portanto, a nossa aula de hoje serve para mais uma coisa. Se tendo lados, tendo ângulos, tendo raios, me permite calcular a área, tendo áreas, permite voltar e calcular raios, permite-me calcular a altura, permite-me calcular áreas, e você está vendo agora o seguinte, que dado o conhecimento de triângulos, eu posso também calcular áreas de quadriláteros. Então, o que eu estou querendo é que você continue praticando e com a prática, cada vez mais você vai enxergar utilizações múltiplas dessas fórmulas que nós estamos pedindo para vocês decorarem, principalmente as fórmulas de hoje, que são as fórmulas importantes para áreas de triângulo. Eu aguardo os senhores na nossa próxima aula. Até mais.